Por 17 anos, ele defendeu o gol do Cruzeiro como um verdadeiro guerreiro. Conquistou títulos, teve vários momentos de glórias, derrotas, dívidas e foi até o fundo do poço, mas jamais abandonou o clube. Esse é o gigante Fábio, simplesmente o maior goleiro da história do Cruzeiro. E hoje você vai conhecer a verdadeira história do mito da camisa 1. Fábio nasceu na pequena cidade de Nobres, no interior do Mato Grosso, em 30 de setembro de 1980. Desde cedo mostrava uma dedicação incomum ao futebol. Começou sua trajetória profissional no União Bandeirante, do Paraná, onde seu talento chamou a atenção ainda adolescente. Com apenas 17 anos, ele foi observado por olheiros do Vasco da Gama, que enxergaram naquele jovem goleiro um potencial raro. Em 1998, Fábio foi contratado pelo clube carioca, iniciando assim sua trajetória na elite do futebol brasileiro. 2 anos depois da sua chegada ao Vasco, em 2000, o destino cruzou pela primeira vez o caminho de Fábio com o Cruzeiro. Na época, com apenas 19 anos, o goleiro chegou à Toca da Raposa por empréstimo junto ao Vasco. A missão era simples: ganhar experiência, disputar posição e mostrar serviço. Vestindo a camisa celeste pela primeira vez, ele deu os primeiros passos naquele ano, que mais tarde se tornaria a relação mais duradoura da história entre um jogador e o clube mineiro. Naquele momento, Fábio ainda era uma promessa em fase de lapidação. Disputou poucas partidas durante sua curta passagem inicial, sem conseguir se firmar como titular. Fábio retornou ao Vasco ao fim do empréstimo, onde seguiria sua trajetória por mais alguns anos. Mas o que ninguém sabia é que aquele breve encontro em 2000 era só o primeiro capítulo de uma história muito maior. O destino, paciente e certeiro, ainda reservava um papel de protagonismo para Fábio no coração da torcida celeste. Em 2005, Fábio retornou à Toca da Raposa, mas desta vez não era mais um jovem em busca de espaço. Era um goleiro mais maduro, determinado a escrever sua história com tinta permanente com a camisa celeste. Contratado em definitivo após deixar o Vasco, Fábio chegou ao Cruzeiro pronto para ser protagonista. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos poucos, Fábio foi ganhando a confiança da comissão técnica, dos companheiros e da torcida. Seu estilo discreto contrastava com sua eficiência absurda debaixo das traves. Em um futebol cada vez mais midiático, onde goleiros muitas vezes se destacavam pelo marketing, Fábio fazia o caminho inverso. Deixava que suas defesas falassem por si só. Frio nos momentos mais tensos, quase impassível diante da pressão, ele começou a se firmar como um verdadeiro pilar da equipe. A regularidade era impressionante. Passavam-se jogos, temporadas, e ele seguia sendo o jogador mais confiável do elenco. Era aquele tipo de goleiro que podia salvar uma partida com uma única intervenção, e fazia isso com muita naturalidade. A camisa 1, que sempre foi símbolo de responsabilidade e tradição no Cruzeiro, com grandes nomes como Raul e Dida, entre outros, agora tinha um dono absoluto. A conexão entre Fábio e o gol celeste foi se tornando tão forte que, com o passar dos anos, seria praticamente impossível imaginar o Cruzeiro entrando em campo sem ele debaixo das traves. Com o passar dos anos, Fábio se transformou em sinônimo de segurança para a torcida celeste. Ele era aquele tipo de goleiro que transmitia confiança só de estar em campo. Quando a bola ia em direção ao gol, o torcedor respirava fundo, mas sabia que havia uma muralha lá atrás. Foram dezenas, talvez centenas de defesas espetaculares que não apenas impediram gols, mas mudaram o rumo de jogos inteiros. Muitas delas em partidas decisivas, onde a pressão era insuportável para qualquer um, menos para ele. Uma das atuações mais lembradas aconteceu em 2010 contra o São Paulo, no Morumbi, pela Libertadores. Naquele jogo, Fábio fechou o gol como se tivesse mãos em todos os cantos da trave. Foram defesas inacreditáveis, uma atrás da outra, em uma noite onde ele simplesmente se recusou a ser vencido. E quem pode esquecer o clássico contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, quando defendeu um pênalti cobrado com força e precisão, silenciando uma multidão alvinegra? Aquele lance virou símbolo do que Fábio representava: frieza, técnica e alma cruzeirense.
Com reflexos rápidos como um felino e um posicionamento quase cirúrgico, ele dominava sua área como poucos. Mas mais do que um exímio goleiro, ele era um líder silencioso, daqueles que não precisava gritar para comandar. Seu exemplo vinha na postura, no trabalho incansável no dia a dia, na ética profissional e no amor incondicional ao clube. Fábio era o tipo de jogador que inspirava o vestiário inteiro, simplesmente por ser quem era, um paredão humano, um capitão sem faixa, um ícone vivo da camisa celeste. Ao longo dos anos, Fábio não foi apenas um goleiro que acumulou partidas. Ele foi peça-chave em alguns dos momentos mais gloriosos da história recente do Cruzeiro. Sempre presente, sempre decisivo, sempre confiável. Quando o clube viveu sua fase dourada na década de 2010, lá estava Fábio, com suas defesas milagrosas, liderando o time com tranquilidade e experiência nos momentos em que a pressão mais apertava. Em 2013, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Brasileiro com uma campanha histórica. Ataque avassalador, defesa sólida e uma equipe extremamente equilibrada. E no gol, ninguém menos que Fábio. Seguro, consistente, praticamente intransponível. No ano seguinte, em 2014, a façanha se repetiu, bicampeonato nacional, mais uma vez com Fábio como um dos pilares da equipe. Mas não parou por aí. Entre 2017 e 2018, vieram as conquistas consecutivas da Copa do Brasil, algo raríssimo no futebol brasileiro. E adivinha quem estava lá? Fábio. Não apenas presente, mas decisivo. Pênaltis defendidos, jogos salvos, liderança absoluta dentro de campo. Ele foi o único jogador do elenco a estar nas 2 campanhas do bicampeonato seguido, atuando em alto nível mesmo com mais de 35 anos. Principais títulos de Fábio pelo Cruzeiro: Campeonato Brasileiro, 2013 e 2014, Copa do Brasil, 2017 e 2018, Campeonato Mineiro, 7 vezes, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019. Foram mais de 950 jogos com o manto celeste, recorde absoluto na história do clube. É impossível falar de todas essas conquistas sem citar Fábio. Ele não foi apenas um goleiro, foi o alicerce de um time vencedor, o último homem da defesa e, muitas vezes, o primeiro a levantar o moral do grupo, nos momentos difíceis. Sua longevidade, regularidade e entrega fizeram dele uma figura única no futebol brasileiro. São poucos os jogadores que conseguem manter o alto nível por tanto tempo, mas Fábio fez isso parecer fácil. Mas nem só de títulos vive um ídolo. A verdadeira grandeza de Fábio não se mostrou apenas nas glórias, mas principalmente nos dias mais sombrios do Cruzeiro. Foi justamente quando o clube atravessou sua pior crise que ele revelou de forma definitiva o que significa ser leal. Em 2019, o Cruzeiro, um dos gigantes do futebol brasileiro, se viu mergulhado em um turbilhão de escândalos de corrupção, má gestão e dívidas impagáveis. O resultado foi devastador. O time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua quase centenária história. Enquanto muitos jogadores rescindiam contratos, buscavam novos clubes ou simplesmente viravam as costas, Fábio tomou a decisão mais difícil, de permanecer no Cruzeiro. Ele ficou, mesmo sabendo que a tempestade estava muito, mas muito longe de acabar. A situação era caótica, salários atrasados, estrutura do clube enfraquecida, promessas que nunca eram cumpridas e até funcionários humildes, como cozinheiras e roupeiros, sem receber seus vencimentos. Para qualquer outro atleta, sair seria compreensível, mas Fábio escolheu o caminho mais árduo. Mesmo sob ameaças, dívidas e incertezas, continuou defendendo a camisa celeste com a mesma seriedade de sempre. Dentro de campo, sua postura era a mesma: frieza, profissionalismo e a defesa incondicional do Cruzeiro. Nos anos seguintes, 2020 e 2021, já na Série B, Fábio mostrou que sua dedicação não dependia de holofotes. Enquanto o Cruzeiro enfrentava adversários historicamente menores e passava longe do glamour da elite, ele jogava cada partida como se fosse uma final. Mais que isso, fora de campo, chegou a usar seu próprio dinheiro para ajudar funcionários que estavam sem salário,
mostrando que sua lealdade não era só com o clube, mas também com as pessoas que fazem o Cruzeiro existir no dia a dia. Esse gesto, mais do que qualquer defesa em campo, eternizou sua imagem como um verdadeiro herói e guardião da Raposa. Mas toda essa linda história, construída com tanta entrega e lealdade, teve um final extremamente doloroso. Talvez o mais inesperado de todos. Depois de 17 anos ininterruptos debaixo das traves defendendo o Clube Celeste, a trajetória de Fábio no Cruzeiro não terminou em festa, muito menos com o Mineirão lotado aplaudindo um de seus maiores ídolos. Essa história incrível terminou nos bastidores, em meio a decisões administrativas e a frieza do futebol moderno, que naquele momento passava por uma grande mudança em sua estrutura, se tornando uma SAF, que foi comprada por Ronaldo Fenômeno. Com a nova modalidade de gerenciamento de um clube-empresa no futebol brasileiro, a saída de Fábio do Cruzeiro foi tomada pela nova gestão, que chegara ao clube para mudar absolutamente tudo. Versões foram dadas tanto por parte de Fábio quanto de Ronaldo, que naquele momento disse que buscou uma outra saída para que o ídolo celeste pudesse se despedir do torcedor, oferecendo a ele um contrato até o fim do Campeonato Mineiro de 2022, o que não agradou ao Fábio, sua família e seu staff, causando com isso sua saída, que caiu como um balde de água fria em toda a nação azul. Em janeiro de 2022, a nova gestão do clube, agora sob o comando de Ronaldo Nazário, anunciou que não renovaria o contrato de Fábio. A justificativa foi financeira. A folha salarial precisava ser reduzida, e o veterano goleiro, aos 41 anos, não se encaixava nos planos da nova era. A decisão caiu como uma bomba entre os torcedores e ex-jogadores, que viam em Fábio não apenas um atleta, mas um símbolo vivo da história do Cruzeiro. A repercussão foi imediata. Para muitos, Fábio merecia uma despedida grandiosa, à altura de tudo que havia feito pelo clube. Um jogo festivo, uma homenagem oficial, algo que eternizasse sua passagem. Para outros, por mais dura que fosse a decisão, era hora de abrir espaço para a renovação. O que ninguém contestava era o peso histórico daquela saída. Fábio deixou o Cruzeiro com 976 partidas disputadas, mais do que qualquer outro jogador na história centenária da Raposa. Um recorde absoluto, que dificilmente será superado. Mas saiu magoado, sem um minuto de despedida dentro de campo, sem aplausos da arquibancada, sem sequer ouvir o grito de "Obrigado, Fábio", ecoar das arquibancadas como ele merecia. Foi o fim de uma era, marcado não pela celebração, mas pelo silêncio. Um silêncio que doeu na alma do ídolo e no coração da torcida. Agora, no Fluminense, Fábio provou e segue provando que ainda tinha muito a oferecer ao futebol brasileiro. Contratado em 2022, já com mais de 40 anos, muitos acreditavam que ele seria apenas uma peça de apoio no elenco carioca, um reserva de luxo. Mas o goleiro, acostumado a superar expectativas, mostrou o contrário. E, rapidamente, assumiu a posição de titular absoluto e, mais uma vez, construiu uma relação de confiança com a torcida. Com sua experiência e segurança, tornou-se peça-chave em uma das fases mais vitoriosas da história do tricolor das Laranjeiras. Em 2023, Fábio viveu um dos momentos mais marcantes da sua carreira. Conquistou a tão sonhada Copa Libertadores da América, título que havia escapado por anos em sua trajetória no Cruzeiro. Aos 43 anos, levantou a Taça Continental como protagonista, fechando o gol em jogos decisivos e provando que, mesmo veterano, continuava em altíssimo nível. Mas mesmo vestindo as cores do Fluminense, Fábio jamais deixou de declarar seu amor pelo Cruzeiro. Em entrevistas, fazia questão de exaltar o clube mineiro, suas memórias e a conexão eterna com a torcida celeste. Para ele, o Cruzeiro continuava sendo parte de sua identidade, e essa reciprocidade era sentida a cada partida. Mesmo longe de Minas Gerais, os cruzeirenses continuavam a reverenciá-lo, aplaudindo suas conquistas e reconhecendo que, independente da camisa, Fábio sempre seria o mito da camisa 1. Mais do que um goleiro, Fábio se transformou em um verdadeiro símbolo de dedicação, profissionalismo e amor ao Cruzeiro. Foram 17 anos ininterruptos em que ele colocou o clube acima de qualquer interesse pessoal. Chuva ou sol, vitórias ou derrotas, Série A ou Série B, lá estava ele, defendendo a meta celeste como se fosse a última partida da vida.
Poucos jogadores conseguem transmitir tanto sentimento apenas ao vestir uma camisa. Fábio conseguiu, e por isso foi além da posição que ocupava. Sua trajetória ensina que ídolos não se constroem apenas com títulos ou estatísticas. Eles se constroem com caráter, com lealdade e com a entrega diária. Fábio se tornou exemplo de profissionalismo para colegas de elenco, inspiração para jovens goleiros e orgulho para uma torcida inteira. Ele mostrou que ser ídolo é estar presente nos bons e nos maus momentos, é carregar o peso de uma camisa, mesmo quando ela parece mais pesada do que nunca. E isso, talvez, seja ainda mais valioso do que qualquer taça erguida. No coração do torcedor cruzeirense, Fábio ocupa um lugar eterno. Para muitos, é o maior ídolo da história do clube, não apenas pela quantidade absurda de jogos disputados, mas pela forma como se entregou ao Cruzeiro. Ele não foi apenas um jogador, foi guardião, foi capitão sem braçadeira, foi a personificação da resiliência azul nos piores momentos. E ídolos como ele não são apagados pelo tempo. Eles atravessam gerações, viram história, viram lenda. Eles se eternizam. Se você também se emocionou com essa linda história, deixe o seu like, comente aqui embaixo qual foi a defesa mais inesquecível do Fábio e compartilhe este vídeo com todo cruzeirense que carrega essa paixão. Porque histórias como a dele não pertencem apenas ao passado, pertencem à eternidade. Obrigado por assistir e até a próxima!